Hoje eu quero tirar algumas lições com vocês da vida de Jezabel, uma rainha má. Puxa, pastor, mas o senhor vai falar sobre Jezabel? Quem é que faz sermão sobre Jezabel? Só eu mesmo que sou doido. Mas eu quero, e eu sempre falo para vocês que eu faço alguns sermões meus de trás para frente para tirarmos algumas lições da vida dessa mulher que era rainha, mas que destroçou a Israel ali. Bem, a vida de Jezabel, a gente encontra algumas coisas na vida dela. Problemas ali no casamento, perseguição ao povo de Deus, ela era uma mulher muito cobiçosa e também ela tinha a morte prometida. Onde essa mulher passava tinha um rastro de morte, tanto é que o profeta teve que esconder 100 dos profetas de Deus ali, dos sacerdotes do Senhor, nas cavernas, 50 em cada caverna. Por quê? Porque essa mulher era perseguidora e havia a morte prometida a ela lá. O objetivo desse meu sermão e de falar sobre a história dessa mulher é que nós sejamos advertidos sobre ter uma vida perversa, como o caso de Jezabel. Tem algumas pessoas que têm a vida muito má. Tem algumas pessoas que não estão dando ouvido à mensagem de Deus. Outras pessoas não estão nem aí para o que o Senhor fala. E por isso que a história dessa mulher é uma advertência para o crente para entender que existem coisas sagradas e que nós não podemos tocar nas coisas sagradas. Existem coisas que o Senhor nos pede que nós devemos fazer. Portanto, o texto base de minha mensagem encontra-se em 16, 1 Reis 16, versículo 29 ao 31. Começa dizendo o seguinte: 16, versículo 29 ao 31. O reinado de Acabe, rei de Israel. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprovava, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele reprovou a ira do Senhor, ou seja, Deus ficou irado e ele reprovou o Deus de Israel mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o seu reinado, Eiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Então, vamos lá. Qual o maior pecado da vida de Acabe aqui? Meu sermão tenta responder. Por que não reconstruir Jericó? Eles reconstruíram Jericó e vocês sabem, Deus destruiu Jericó e falou que ali não era para nascer mais nada. E os caras foram lá reconstruir outros pecados. O que Eiel fez aos seus filhos, à custa da morte, eles ofenderam o Senhor fazendo coisas que Deus não tinha aprovado. A reprovação do Senhor deve ser levada em conta. Se o conselho de Deus deve ser levado em conta, e conselho você segue se quiser, imagine o mando do Senhor. Bem, é um fato de que esse texto que a gente leu aqui, nós percebemos aqui dois grandes personagens que eu julgo serem famosos no Antigo Testamento: Acabe ali e Jezabel. São pessoas famosas na Bíblia. Toda vez que você quer falar sobre uma coisa má ou um pecado, você lembra do rei Acabe, você lembra da rainha Jezabel. Bem, a gente encontra nesse texto que a gente leu aqui, a gente encontra a primeira introdução a Jezabel e não a uma boa apresentação dessa mulher aqui. A gente percebe que na introdução do texto da história de Acabe, a apresentação dela é uma apresentação ruim. Por quê? Porque ela fez, e o rei também, fez o que era mal perante o Senhor. Sabe que o livro de Reis vem contando ali a história dos reis, né? E quando você lê aqui a história dos reis, para no rei Acabe, poxa, esse é um rei pior do que todos. Imagina você escrever isso e ficar para a história, a sua família, o rei Acabe.
Ele era pior do que todos. Puxa, deve ser horrível. Mas por que foi tão ruim assim e por que eles escreveram isso? Bem, Jezabel era filha do rei Sidônio, conforme o texto bíblico nos declara. Sidom estava situada na costa norte do Mediterrâneo, bem ali embaixo. E não só isso, eles eram um povo conhecido por suas práticas idólatras. Esse povo era conhecido porque eles faziam muitas coisas ruins e Jezabel trouxe essa idolatria para dentro do reinado, para dentro de Israel. Essa prática da idolatria de Jezabel aqui, ela começou a criar muitos problemas para toda a nação de Israel, porque não adorar o Senhor. E não só isso, nos próximos 20 anos do reinado de Acabe aqui, Jezabel estraga todo o Israel. Ela traz um monte de coisa ruim. E na vida de Jezabel a gente encontra algumas coisas. E eu quero intitular algumas delas, pelo menos algumas, hoje e amanhã vou fazer o resto. Eu percebo problemas no casamento de Acabe com Jezabel. A gente começa a perceber ali Jezabel e Acabe tendo a sua vida introdutória no texto bíblico. Aqui, primeiro item que eu percebo: Jezabel trouxe a religião para o seu casamento. Acabe foi a Jezabel e Acabe foi a primeira introdução da sua vida, o casamento ali. Quando ela casa, o texto bíblico diz que ela traz o quê? Junto todos os seus ídolos. Jezabel trouxe a religião para o casamento. Ela era uma adoradora do ídolo Baal. Então, você casar com uma pessoa que é totalmente diversa, diferente daquilo que você faz, certamente você vai passar isso para as suas gerações. Acabe cedeu à sua vontade a esse respeito e ele promoveu a religião em Israel. Lembre-se que Acabe, ele cede à vontade da sua esposa e agora ele promove a religião do deus Baal dentro, Deus com D minúsculo, do deus Baal dentro de Israel. Imagine para o povo de Israel ver tudo aquilo. E estamos falando aqui no livro de Reis, né, irmãos? Então não está tão distante ali do que tinha acontecido no Egito. Eles sabiam de toda a história do Egito. Deuteronômio capítulo 7, versículo de 3 ao 4, Deus advertiu os filhos sobre este problema. Veja o que a palavra diz: não contrairás com elas matrimônio. Não darás tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois farias teus filhos desviarem-se de mim para servirem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Vejam, queridos, que há uma advertência clara para o povo de Deus para casar e buscar pessoas do mesmo arraial. Por quê? Porque se, irmãos, no mesmo arraial, dentro da igreja, nós já enfrentamos problemas quando há matrimônio, imagine com os diversos. É um fato de que o texto bíblico deixa claro que era necessário que eles fizessem o quê? Que eles não dessem suas próprias filhas para os outros reinos. E foi o pecado de Acabe aqui, o pecado de Israel. Por quê? Porque ele casou com uma mulher de fora do arraial e trouxe junto toda a idolatria. Bem, Salomão foi envolvido também por esse mesmo problema na sua própria vida, irmãos. Salomão, 1 Reis, capítulo 11, né? Voltando ali a algumas capítulos antes, versículo 1 e 2, o texto diz assim, ó: Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, etéias, das nações que o Senhor dissera aos filhos de Israel: não ireis para elas, nem elas virão para vós. Doutra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão, levado pelo amor. Veja, querido irmão, Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, Salomão, conhecido como o homem mais sábio do mundo, ele se corrompeu aqui. E ele começa a se dar com todas essas mulheres. E saibam de uma coisa: o mesmo homem que escreveu lindas poesias, o mesmo homem que escreveu as pérolas do alto da sabedoria, é o homem que perverteu toda Israel aqui. Quem foi que trouxe o paganismo para Israel?
Salomão. Quem foi que começou a casar com um monte de mulher de fora do arraial? Salomão. Acabe é um subproduto do que Salomão fez. E vocês sabem que o BO de Salomão era um problema sério que também o seu pai, Davi, tinha. Namorar mulheres de outro lugar. O caso de Betseba. Você percebe que há uma radiografia que eu estou batendo aqui da história de Israel. Aí eu pincelei Davi, pincelei agora Salomão e estou chegando a Acabe, o pior rei de Israel. Boa parte dos problemas que nós vivemos são consequências exclusivas de nossas péssimas escolhas do passado. Muitas vezes perguntamos, meu Deus, por que esse sofrimento? Por que essa luta? Por que esse problema? Será que não é porque estamos escolhendo muito ruim e fizemos escolhas ruins no passado? Ah, e se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo e fazer escolhas diferentes? Se eu tivesse a cabeça que tenho hoje e pudesse voltar no tempo e fazer as escolhas, teria sim feito escolhas diferentes? Bem, aqui você percebe a história de Salomão. Você percebe a história de Acabe. Mas eu não quero me deter nesses outros personagens aqui. Junto com Acabe e Jezabel, tornariam a vida muito difícil para todo mundo que desejava seguir a Deus. Eu percebo, às vezes, eu conversando com um irmão, e ele falou para mim, pastor, daquele povo que tinha na igreja quando o senhor era de lá. Hoje já tem quase ninguém, pastor. Aí ele foi me citando as pessoas. E fulano, eu fui perguntando, e fulano, e Beltrano. Não posso falar que senão vocês conhecem, né? Vai que vocês conhecem. Então não é bom falar. E aí, Beltrano, e Ciclano, fui perguntando e tal. E aí ele falou: ah, não, fulano separou, Beltrano não sei o quê. Aí ele foi me contando lá os problemas. E ainda tem alguém lá da velha guarda lá? Ah, tem fulano que ainda tá lá. E aí a gente foi conversando. É um fato, irmãos, de que Jezabel tornou a vida muito difícil para quem quer seguir a Deus. Eu já vi isso acontecer, irmãos que abandonaram a fé e não é só o fato do irmão abandonar a fé, é que ele acaba tripudiando. Eu já vi muitas vezes pastores que abandonaram o ministério ou a fé e parece que eles se revoltaram contra o movimento adventista. Outros abandonaram a igreja, deixaram de ser membros, mas não é que o cara deixou de ser membro, agora o cara é um militante contra o evangelho, contra a igreja. Eu já vi isso acontecer. O caso em específico de Jezabel e Acabe é que não é que ele arrumou uma mulher de fora da igreja, é que agora eles eram militantes contra aqueles que queriam seguir a Deus. Sabe aquele cara que, como é que é o nome? Não faz a reforma de saúde e fica criticando o cara que faz, já viu gente assim? Ah, o cara tem a vida devassa, come o que ele quiser, faz o que ele quiser, mas ele fica enchendo a paciência do irmãozinho lá que não quer comer a carne, não quer comer as coisas, não quer fazer isso, aquilo outro. Não sei se você conhece gente assim. É um fato, irmãos. Se você não quer fazer para você, mas não fique buscando criticar e nem maldizer aqueles que querem ir para o caminho do Senhor. O fato aqui que eu estou tratando com vocês é que Jezabel e Acabe, eles não queriam somente não fazer, é que eles agora perseguiam quem fazia as coisas do Senhor. A escolha que eu percebo aqui de Acabe, de um cônjuge, foi consequencial com sua muitos outros erros de vida. Eu também percebo que, ainda no texto de Acabe e de Jezabel, no contexto introdutório deles, é um fato de que devemos aprender que as pessoas com quem nós decidimos nos casar trarão também a sua religião para o casamento. Quem você decide se unir vai trazer a sua religião também para o casamento. Ah, eu casei com um católico. Não, mas vai se tornar crente depois. Ih, já vi essa conversa, irmão. Irmãos, eu já vi essa conversa. Não, depois ele se converte, conversa, ainda tirou o irmão da igreja. Ah, não, eu vou namorar com essa moça, eu vou namorar com esse rapaz. Ah, depois se converte, conversa. Ai, pastor, é ele que quis, conversa. Vai tirar ela da igreja. Eu já vi isso acontecer muito com os filhos de crente. Ah, o irmão era crente, o pai, a mãe, aí o filho namorou com uma pessoa não crente. Hoje nem vai mais na igreja. Aí depois volta para a igreja quando der tudo errado na vida e tal, acaba voltando. Quando isso acontece? Quando não acontece, a desgraça aconteceu. E isso aconteceu de forma embrionária com a história aqui de Acabe e de Jezabel. É um fato de que eu também consigo aprender que com quem você casa
também a religião dessa pessoa virá junto. Por isso Deus tem falado: olha, busquem o jugo igual, não desigual. Por quê? Porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você antes não faria. É importante também decidir casar com alguém que vai ser fiel a Deus, porque esse é o seu objetivo. Você quer ser fiel ao Senhor. Por favor, eu estou falando da história dessas pessoas aqui, mas também eu não quero colocar aqui um pano de que aqueles que casam com crentes adventistas, tudo vai dar certo. Não é bem assim, não, viu, pessoal? Não é bem assim. Mas você está buscando fazer o que é certo, mesmo que o que é certo não dê certo. Mas você está indo nessa direção. Sabe quando você pega a espingarda e você aponta para o alto ou para o seu alvo e você atira, mas não pegou no alvo. Mas pelo menos você não atirou para lá, né? Você não atirou para trás. Se você quer ir para esse lado e você ir para essa direção, vai dar certo? Não vai. Mas se você for para essa direção, tentar atirar, você corre o risco positivo de acertar o alvo. O caso deles não era esse. Eles estavam indo para um lugar totalmente diferente do alvo que Deus queria para eles e que eles mesmos queriam. Por quê? Porque o texto bíblico diz o quê? Para vos dar o fim que desejais. Lembra desse verso bíblico? Ou seja, Deus quer dar o fim que você deseja. Qual o fim que o cara deseja? Bondade, eu quero ter uma vida boa, eu quero ter uma alegria, eu quero ter saúde, eu quero ter recursos financeiros. Você deseja isso. E Deus quer dar o fim que você deseja. Só que muitos estão indo para um caminho tortuoso, um caminho diferente, que não vai alcançar o fim que deseja. Por isso, devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida. Eu já fiz um sermão só sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso seria em relação à escolha que nós temos com o nosso cônjuge. Nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, dentro de casa, com o nosso cônjuge, com a nossa própria vida. Também falo a vocês de que a pessoa que nós casamos, ela vai ter uma posição de grande influência sobre nossa vida. Quem você casa tem uma posição de influência, sim, sobre sua vida, sobre o que você come, sobre como você vai andar. Ah, não vou hoje para a igreja, não. Aí fulano não vai, aí o marido também não vai, a mulher também não vai. Eu já vi isso acontecer demais. Ah, não, tá sol hoje, ah, não fez vento, faz chuva, não sei o quê. A influência dele não ir também fará. Não, eu tenho que ficar porque eu tenho que fazer o almoço. Quantas vezes já vi a irmã tem que fazer o almoço? Quantas vezes a irmã que é fervorosa, não, tem que sair no meio, sabe aqueles irmãos, né? Deu ali 11h30, meio-dia, o irmão se leva. Pode ser o melhor pregador. Eu já vi. O melhor pregador, o irmão se levanta e vai-se embora. Eu falei, e o termômetro, eu sempre falo, o termômetro é o irmão fulano. Se o irmão fulano levantar, eu já sei que tem que acabar meu sermão, eu já sei que tem que acabar as coisas. É um fato de que há uma grande influência do seu cônjuge na sua vida cristã. Há uma grande influência do seu cônjuge nas questões espirituais da sua casa. Você talvez não perceba, mas sim influencia muito os seus filhos, influencia muito a você também. Eu também percebo quando leio a história desse casal aqui, ela vai ter envolvimento em assuntos relacionados com o nosso dinheiro. Ela começa a mexer ali nos assuntos do reinado de Israel, o nosso calendário, os nossos filhos, as nossas atividades, a nossa adoração. É um fato de que devemos aprender que as pessoas com quem nós decidimos nos casar vão trazer a religião para dentro de casa. Isso vai mexer com o nosso dinheiro, vai mexer com o nosso trabalho, vai mexer com as nossas coisas, inclusive com nossa adoração. Por exemplo, calendário. Ah, chega sábado e domingo, eu já vi muito isso acontecer. Chega lá final de semana, o cônjuge não é crente, o irmão quer ir para a igreja, ainda mais na América. Na América você sabe como é que é, né? Deu verão, a igreja esvazia. Deu inverno, o irmão, tudo é crente, né? Mas deu verão, a igreja esvazia, vai todo mundo para praia, vai fazer não sei o quê e tudo. E as pessoas ali vão. Por quê? Porque muitos dos seus cônjuges não são crentes e eles não priorizam ir para a igreja. E aí eles vão para a praia, vão no sábado, vão na sexta-feira, vão todos os dias e não tem tempo. É um fato de que há uma grande influência, querido irmão, com o nosso cônjuge. É o melhor lugar de influência que uma pessoa pode ter na vida de outro é no ambiente de família de casamento. O melhor lugar de influência.
Essa influência que eu estou falando aqui, que é a Jezabel exerceu sobre o rei Acabe e que exerceram sobre todo Israel, essa influência pode ser tanto para o bem, e você pode salvar sua família dando uma boa influência, como também pode ser uma influência para o mal. Dependendo do tipo de pessoa que nós casamos, isso vai nos dizer. Eu também declaro a vocês de que faríamos muito bem em se casar com um cristão que é fiel. Faríamos muito bem em buscar isso. 1 Reis, capítulo 21, versículo 25, resume essa situação dizendo o seguinte: Não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher. Diz o texto de 1 Reis, capítulo 25, capítulo 21, versículo 25. Esse casal, o ambiente do casamento dele é um ambiente de influência. Todo casamento é um ambiente de influência. Você acaba influenciando não só seus filhos, vizinhos, mas pessoas e irmãos da igreja. Eles influenciaram, em especial, ela influenciou demais a Acabe ao ponto de fazer dele o pior rei de Israel. Eu também declaro que há um segundo aspecto que aconteceu aqui com essa mulher aqui e esse homem. Jezabel não era o ser perseguido aqui. Mas Jezabel era a perseguidora. O segundo aspecto que eu percebo da vida dela é que Jezabel perseguia o povo de Deus. Perseguição aqui. Eu aprendo com uma forma de contraste sobre a história dessa mulher. 1 Reis, capítulo 18, versículo 3 ao 4. Obadias, ele temia muito ao Senhor. Veja o que o texto bíblico diz. Pois sucedeu que, destruindo, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa cova e 50 em outra e os sustentou com pão e água. Veja que ela era uma perseguidora aqui do povo de Deus. Por isso a importância de você ver muito bem quem são as pessoas que estão no seu ambiente, porque talvez possam se tornar perseguidores do povo de Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 13, diz assim: Porventura, não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 dos profetas do Senhor, 50 numa cova e 50 em outra? E os sustentei com pão e água? Veja que ele declarou aqui, irmãos, como ele sustentou o povo e ela perseguia o povo do Senhor. Jezabel procurou destruir sistematicamente os profetas de Deus, ao ponto de que eles tinham que se esconder para escapar de sua perseguição. Minha esposa tem a história dela de conversão. Ela tinha que estar fugindo de casa para poder ir para a igreja. O pai não deixava. E a Débora fugia, a Débora, ela conta, né? Hoje é rindo, né? Naquela época era um medo do caramba. Mas hoje rindo. Ela estava toda vestida de roupa para ir para a igreja e o pai dela saiu para churrasco, sei lá, alguma coisa que saiu e ela ficou debaixo da cama deitada. Ele falou: Oi, minha filha, você tá aí? Ah, tô aqui, papai, não sei o quê. Tá bom, minha filhinha. Foi lá, deu um beijo e ela toda arrumada, com lençol aqui. Quando ele saiu, ela vai e sai junto para ir para a igreja. É um fato, irmãos, a, a, a avó da Débora sempre orou por ela. A vovó Nelci sempre orou pelo meu ministério. Hoje é falecida, mas eu ainda recebo bênçãos da oração daquela mulher. E ela que deu estudo bíblico. A Regina, minha sogra, tinha se afastado da igreja porque ela casou com o Maurício, meu sogro, e ela se afastou dos caminhos do Senhor. E aí teve sua vida durante muitos anos. E a Débora, depois de 15 anos, Débora tinha com uns 15 anos, alguma coisa desse tipo, a vovó, né, a mãe da Regina, falando para ela de Deus e tudo mais e tal, tentando trazê-la de volta. Já tinha mais de 15 anos abandonado a fé, né, saído dos caminhos de Deus. E aí então estava buscando. E a Débora foi de volta nesse caminho de voltar para os caminhos do Senhor. E a Débora foi se encontrar com Cristo na igreja. Só que havia uma perseguição. Por quê? Porque a Regina, minha sogra,
havia casado com meu sogro, que era um católico, a família inteira era católica, e havia uma barreira enorme. E ela sofria muito disso. Só que a Débora e o Tiago, o irmão da Débora, furaram esse bloqueio e eles conseguiram. Mas quantos não conseguem voltar para o caminho de Deus? Eu sei, estou falando de uma história de vitória, né? Ela conseguiu, voltou para a igreja, minha sogra morreu em Cristo e tal e tal. Agora a filha dela, a filha dela é agora é esposa de pastor e tudo mais. É uma história de vitória. Mas quantas histórias reais que isso não aconteceu? De que não voltou o filho para a igreja, de que não voltaram os netos. Quantas histórias? A influência conta muito. Portanto, quando eu leio essa história de Jezabel aqui e de Acabe, eu percebo que havia uma perseguição muito grande. E o meu sogro perseguia ali. Depois o meu sogro virou crente, aqueles crentes, né? Batizou e tudo na igreja e tal. Meio católico, meio adventista, aquelas conversas. Que a família toda era católica, de muito, então ele sempre tinha respeito pela família e tal, e tudo certo isso daí. Ah, eu lembro que quando eu fui lá é, é, pedir a Débora em namoro, aí ele soube que eu era comportor. Esse comportor passa fome, eu não quero, não. Eu não quero namoro, que ele era gerente do banco. Eu não quero namoro com esse cara, não sei o que, não sei o que, não sei o que, minha filha e tudo e tal. E aí eu fui conquistando o velho e tal, conversando com ele e tudo. Depois que ele soube que eu queria namorar a filha dele, a amizade acabou. Era um fato, irmãos. Mas a influência enorme. Além disso, ela deu refúgio e abrigo seguro para os sacerdotes e sacerdotisas de Baal e Aserá. No ano 850, no total, ali eram 850 sacerdotes de Baal e Aserá, deuses dos amorreus, deuses de fora do arraial. Ela queria matar os 100 profetas de Deus, mas ela deu 850 profetas de Baal para Israel e ela bancava esses caras. 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, registra essas palavras de Elias. Olha o que Elias diz aqui, o grande profeta Elias. Agora, pois, manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Uau! O profeta Elias dá na cara de Acabe e fala: Olha, pode mandar eles todos subirem, porque não tinha chuva, né? Vocês sabem da história, não tinha chuva, e ele ia fazer o fogo descer do céu. E se eles são, pode mandar todo Israel se reunir no monte, porque se tem Deus em Israel, vocês vão ver isso revelado. E aí então vocês já sabem, mas é um outro sermão, uma outra história, a história de Elias ali, e o Monte Carmelo e o fogo descendo do céu. É um fato de que ela bancava o pecado. Às vezes, irmãos, quando temos um cônjuge que não está santificado, quando temos pessoas que não estão santificadas, essas pessoas acabam bancando o pecado dentro de casa, acabam bancando aquilo que é errado. A palavra de Jesus aqui em Mateus capítulo 5, versículo 11 ao 12, veio à mente dizendo o seguinte: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus citando a perseguição aos profetas lá atrás. É um fato de que nós aprendemos que onde quer que haja, com pessoas que estejam competindo, ideologias religiosas competindo ali, o povo de Deus não será fortemente perseguido. É um fato, irmãos, de que a unanimidade ela é burra. A gente tem que ter outras pessoas ali que pensem diferente, mas nós aprendemos que onde quer que haja competindo ideologias religiosas, o povo de Deus não será fortemente perseguido. Então, nós queremos, com a liberdade religiosa, que tenha também liberdade religiosa para outros. Por quê? Porque a liberdade religiosa do outro me garante também que eu possa ter a minha liberdade religiosa de cultuar o Senhor.
Por isso que nós falamos tanto sobre esse tema, sobre liberdade religiosa. É um fato, irmãos, de que ela perseguia o povo do Senhor. Ela perseguia o povo de Deus. E você, querido irmão, precisa compreender muito bem isso. Nesses poucos minutos que me restam, eu vou terminar por aqui. Amanhã eu vou falar a vocês sobre a cobiça dessa mulher e vou falar a vocês também sobre a morte que foi prometida a eles lá. Mas hoje eu quero ensinar a vocês por antagonia. Eu quero ensinar a vocês, sabe, o nó cego? Nós aprendemos no Clube de Desbravadores, na especialidade Nós e Amarras, nós aprendemos a fazer o nó cego, porque ele é muito parecido com o nó volta do fiel. Então, se você colocar para um lado, fica o nó cego, mas se você colocar pelo outro lado, vira a volta do fiel, vira o nó direito ali. Então, você, querido irmão, precisa aprender também pelo contraste, pelos erros de pessoas e o que eles fizeram e que impactou diretamente no povo do Senhor. Você e eu precisamos aprender sobre as lições da vida dessa mulher. Primeira delas que falei hoje a vocês, as lições que eu tiro do casamento deles. Como eles fizeram o casamento e as escolhas que fizeram sem a anuência do Senhor. Também falei a vocês que, pelo fato de terem feito um casamento sem a presença do Senhor, sem a anuência do Senhor, e eles se descarrilharem no meio do caminho, essa mulher começou a não só não ir para a religião judaica, mas agora eles estavam perseguindo o povo de Deus, eles estavam perseguindo agora os profetas do Senhor. Não só eles não faziam, mas agora eles estavam perseguindo quem faz. Você hoje, querido irmão, precisa parar um momento. Será que você, pelo fato de não fazer o que é certo, não está influenciando outros irmãos a fazerem o errado? Será que você, querido irmão, porque não é fiel ao Senhor, não está influenciando outros a também não serem fiel ao Senhor? Será que você, por não buscar as coisas de Deus, será que você está sendo agora perseguidor do povo do Senhor? Eu conheço, você deve conhecer também aí, como é que eu posso falar sem ferir a ética? Tem uns caras que deixaram de ser pastor, ou por algum motivo saíram do ministério e tudo mais. Os caras abriram canais na internet só para falar mal da igreja. Eu conheço gente assim. Os caras deixaram de ser pastor, estão com raiva do presidente, com raiva de ser de quem. Me perseguiram, fizeram isso, aquilo, do outro. Pode até ser uma verdade, eu não sei, mas não mexa com a igreja do Senhor, porque é a mulher de Deus. Eu não sei não, se você ficar brigando com a mulher do cara, se você vai ter um bom relacionamento com o patrão. Tá brigando com a mulher do patrão, poxa. Deus é o nosso patrão. Não fique mexendo com a mulher dele. Ajude, se a igreja do Senhor está caída no chão, se a igreja está fraquinha, se a mulher escorregou, caiu na vala, se sujou, seja você o irmão que está passando ali, vai levantar a igreja de Deus. Mas não seja você o irmão que está passando, vendo pecados na igreja, vendo coisas na igreja e não ajudando. Ah, não, sabe, né? Deixa pra lá, problema dele, problema do pastor, problema da igreja, problema deles. Tem muito irmão que faz isso. Esse é o irmão que está a um passo de amanhã meter o pau na igreja. Ele hoje é antagônico, não, não quero me envolver, não quero ajudar, não quero fazer. Amanhã ele é o irmão que vai machucar a igreja do Senhor. Lembre-se, irmãos, que quem vai nos perseguir, não só as pessoas de fora, mas às vezes teremos irmãos de dentro que vão nos denunciar, que vão nos perseguir. É o que a profetisa declara. É o que o texto bíblico de Mateus declara. Então, às vezes, você, querido irmão, não pode guardar esse rancor dentro do coração. Você, às vezes, não pode guardar essa maldade no coração porque ela vai consumi-lo. Lembre-se, querido irmão, que não haverá um outro movimento de acordo com a profetisa. Esse será o movimento triunfante. Hoje a igreja é uma igreja militante. Estamos aqui batendo lata, pregando o evangelho. Nosso barco está navegando, vamos ter iceberg na frente, vai ter chuva, vai ter irmão que vai cair do barco, vai ter um monte de coisa que vai dar errado. Mas esse é o barco do Senhor. Se você chamar Jesus para o barco não afunda. E a palavra diz que a nossa igreja, que hoje é militante, será uma igreja triunfante. Nós chegaremos rumo ao Porto Seguro. Nós vamos chegar. Não haverá outro movimento. Por isso, volte-se para o Senhor, volte-se para a igreja e aprenda por contraste a história dessa mulher, Jezabel, e os pecados que esse casal cometeu para si, para sua família e cometeram também para Israel.
Que Deus ajude você, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a aprender por contraste sobre a história dela. Eu quero convidar você nesse momento para fazermos uma oração e pedirmos a bênção do Senhor sobre nossa vida. Vamos orar.